que é osteopatia? Rapaz, não vem muito Não, né? Assim, já ouvi muito Já foi falar, falar. mas sou meio leigo nesse Meio assunto. leigo no assunto, né? Então você que também é leiga no assunto, ele está aqui para tirar as nossas dúvidas, né, Randy? Tudo bem? Tudo Fala ótimo. pra gente o que é osteopatia e como é que se trata. Então, Marília, a gente precisa só fazer uma retrospectiva de como surgiu a osteopatia, qual é a localização dela no mundo. A osteopatia, em muitos lugares do mundo, é uma profissão. Nos Estados Unidos, que foi o local onde ela surgiu, ela é como médico ortopedista, é médico osteopata. E aqui no Brasil, é a especialidade da fisioterapia. A osteopatia, ela trata todas as disfunções do corpo e chega até o fisioterapeuta por conta de dores. Dores na coluna, hérnia de disco, dores no pescoço, cefaleia, assim como problemas funcionais, como cólicas menstruais, azia, refluxo, porque tudo isso integra o equilíbrio que o corpo necessita para funcionar. Então a osteopatia, ela traz o entendimento do corpo como um todo para justificar uma dor. Entendi. Não levando uma dor no joelho como sendo apenas causa do joelho. A gente passa a entender outras regiões do corpo que podem ter relação com o local da dor e não necessariamente o local da dor é a causa do problema. Ah, então quer dizer que nem sempre um dia a gente está sentindo dor. Tipo, se eu estiver sentindo dor aqui, às vezes a causa não é essa, é Isso. outra. Por exemplo, os ombros, ele tem uma relação muito íntima com É. a coluna cervical, devido aos nervos que saem dessa região e vão para os músculos. A região de crânio, de base aqui de crânio, porque também um nervozinho que sai daqui vai para a região. Aquela história, caí, bati a cabeça, não tive nada. É. Essa batida de cabeça pode interferir na comunicação dos nervos que vão levar lá para os músculos. E o músculo começa a funcionar mal. Um dia não, mas 6 meses, 1 ano, as dores começam a acontecer e a gente não percebe. Outra coisa muito associada, por exemplo, a tensões e dores nos ombros, são problemas gastrointestinais. É muito comum a pessoa que tem refluxo, crises de processos digestivos, ter tensão nos ombros. Por quê? É o que a gente chama de dor referida. Sabe aquela dor do infarto que vai para o braço esquerdo quando a pessoa tem um problema no coração? Não sei não, que eu nunca tive não, viu? Pronto, mas a Quero gente ouve ter, né, muito Ariane? falar. Quando a gente tem um infarto, o primeiro sinal é a dor no braço Dor no braço esquerdo. esquerdo, Quando a tá. gente tem problema de estômago, nessa região mais próxima aqui de caixa torácica, a tensão vai muito para os ombros. E isso se vincula muito a problemas gastrointestinais. E aí o foco da gente no tratamento é procurar exatamente a causa, porque muitas vezes uma inflamação, aquilo que a gente está tomando medicamento todo dia, na verdade está alimentando um problema gástrico, porque gera gastrite, gera úlcera por conta da medicação. Então, no lugar de estar melhorando, são aquelas pessoas que tomam remédio e nunca ficam boas. Ah, entendi. Porque, na verdade, ela está alimentando uma disfunção, um problema biológico. E quais são as principais queixas dos pacientes quando chega no consultório? O que é que eles mais reclamam? Então, problema no pescoço e nos ombros Cervical, acho que é a pior, é né? de praxe, né? Porque o nível de estresse que a gente está aí, de cobrança do dia a dia, está muito intenso. O estresse, por sua vez, dá a famosa gastrite nervosa, que além de ter a tensão normal, ainda tem o vínculo dessa questão da dor referida que eu falei. Vinculado a isso, tem a dor lombar, as hérnias de disco, que vem muito associando essas questões. Por exemplo, essa questão da dor referida, mulheres com cólicas menstruais sente muito a questão dor na lombar? da dor na lombar. Então quer dizer que Justamente isso. quando a gente fica com dor na lombar é porque está naquele período menstrual? É mais quando está no período menstrual? Seria isso? Vamos esclarecer. Existem várias causas de dores lombares, mas durante o período menstrual, o que justifica a dor lombar é exatamente essa relação de referência de região do corpo, como a questão do infarto, da dor no braço esquerdo, como a questão do estômago, da dor nos ombros. Então isso justifica muito. Uma coisa que acontece que as mulheres muitas vezes não sabem é cirurgia cesariana, cicatrizes, começar a cursar com dor e peso na lombar. Se coloca muito a culpa na gestação, mas na verdade é aquela aderência que fica. As mulheres muitas vezes ficam sofrendo com a aderência, não quer nem tocar porque é sensível, e essa alteração provoca
a dor lombar, justamente por conta que existe essa relação fisiológica e bem fundamentada em termos de ciência, de artigos científicos, que é bem importante a gente frisar isso. Quiropraxia, osteopatia, existe uma diferença ou é a mesma coisa? Existe sim. A quiropraxia, ela entende que a disfunção do corpo está associada a problemas nos nervos. Tipo, você vai lá e trabalha apenas as questões relacionadas com a coluna. Já a osteopatia, ela tem um entendimento que o inverso pode acontecer. Por exemplo, uma cicatriz cesariana gerar o problema de coluna. Uma azia e um refluxo gerar problema de coluna. Enquanto que a quiropraxia entende que todo problema só vem dessa região que trabalha mais próximo com o nervo, como o nervo sendo a principal causa dos problemas, entende? Então a osteopatia traz um entendimento mais global do corpo, como na verdade ele é e precisa ser entendido. Porque a gente precisa, para o músculo contrair, a gente precisa comer bem, ter bons nutrientes. Então por que na hora de tratar um músculo, a gente não leva em consideração isso? Uma boa inervação, uma boa circulação. E a gente traz esse entendimento para poder a essência do corpo, de funcionamento do corpo, funcionar e fazer o corpo executar todos os movimentos bem. Muito bem. Você sente muita dor? Assim, Olha, em já alguma teve- região do corpo? Já teve algumas crises de coluna, até dessa dor que ele falou aqui. Na lombar também? Tive Você não tem algumas negócio de crises. menstruação, né, gente? Homem não Não. tem. E aí, como é que é? Quando o homem sente na Então, lombar cada também? pessoa tem, vamos dizer, cada organismo tem sua função. O sexo masculino tem muita relação com essa parte de baixo, com o intestino, com a parte final do intestino, a parte final de sistema excretor, por exemplo, bexiga. A bexiga, ela tem uma, por exemplo, pessoa que prende muito xixi, pessoa com cistite, infecção urinária recorrente, pode gerar tensões e dores na lombar. Então, a questão uterina foi só um exemplo que eu dei, mas existem várias coisas que justificam isso. Tem dezenas de causas possíveis para dores lombares. Então tá aí, você sente também aonde mais? Diga aí. No meu caso, eu acredito que foi mais a questão, assim, eu já consegui tratar isso aí, já consegui, mas foi a questão de shows mesmo, de tá Você com fica a muito sanfona. tempo, né? Em pé também, Muito né? tempo em E pé. com a sanfona muito pesada, né? E quando pega uma carga de shows de tipo do São João, assim, você dorme muito pouco. Então, show atrás de show, viagem e acaba sendo bem corrido, né? Você dorme bem? Tipo, como é que você dorme? De bruço, de lado, Eu costumo muito dormir de lado, de lado? de lado. Certo. É certo? Então, Dormir de lado? Diga aí como é que é. não existe, o pessoal pergunta muito. Primeiro, qual o melhor travesseiro? Qual o melhor colchão? Na verdade, tudo isso é muito individualizado. Cada pessoa tem uma característica e o corpo se comporta de uma forma. Certo. E aí, a pessoa que tem que testar e sentir o corpo confortável. Porque você só vai relaxar quando o corpo estiver efetivamente confortável. Tanto é que tem pessoas que dizem: ah, eu começo a dormir de lado quando vejo já tô todo fora de posição e isso me gera algum problema. É porque, na verdade, o corpo, você quer impor uma condição e o corpo não deixa você dormir naquela posição porque ele não relaxa, não é uma coisa confortável. Isso você pode ver que tem pessoas que não conseguem de forma alguma ficar ereto, sempre tende a cair e enrolar o corpo. Então, quando a gente tem essa tendência, se eu quiser manter, enquanto eu tiver atento a isso, eu consigo manter. Quando eu esquecer, começar a conversar com você, eu vou Começa a caindo. relaxar. Eu tenho isso. De vez em quando eu vou... Isso é a necessidade do Relaxando. corpo. Isso é a Porque se necessidade. você Essa fica parte muito- que ele falou é interessante, porque eu também tinha muito essa mania de ficar. você fica muito tempo E assim, foi né? uma das causas que mais me deu dores de coluna, foi essa posição. A posição, quando a de gente fica sentar muito... assim pra frente, tanto que depois que eu fiz um tratamento, eu cheguei sempre eu tento sempre ficar... Tá mais... Com a postura mais, né? Porque Adequada. realmente é uma posição que você tem problemas mesmo, de dores mesmo. Assim, se você Principalmente não tiver... aqui também na cervical, né? Isso. Eu tenho muito problema na cervical. Agora, por que a gente tem esse lombinho aqui, hein? Explica pra gente. Tu tem também esse lombinho aqui? Eu Não? acho que todo mundo... Não? Na Você verdade, diz que isso... é boi de raça. O Você fala que é corpo- boi de raça, viu? A coluna vertebral ele é dividido por partes, né? A cervical, que é a região do pescoço, o tórax. Ah, E elas têm curvas que são opostas. Ah. Essas curvas elas devem existir para que dissipem as forças da gravidade. Quando está retificado, essa força vai em cima dessa região.
esse ponto mais que você falou é o ponto exatamente de uma vértebra chamada de C7, que é a 7ª vértebra cervical. Essa 7ª vértebra, ela é bem proeminente mesmo, naturalmente. E quando a gente tem qualquer tendência de enrolar, quando faz isso, ela fica ainda mais, fica pior, né? mais visível. Então, dessa forma, fica mais proeminente. Então, o trabalho com a boa atividade física é importante para equilibrar o sistema musculoesquelético, mas também ver se existe algo fisiológico no corpo que esteja comprometendo, né? E isso termina tornando mais evidente esse ponto e mais doloroso também. E aproveito para vocês, se não conhecem a osteopatia, a conhecer, me coloco à disposição totalmente. Muito bem. Tá aí, então vamos deixar um recadinho para quem está nos assistindo aí, né, que está com muitas dores, né, que está com muito problema. Então, pessoal, o grande recado que eu dou é: questionem. Não fiquem achando que sua dor no ombro é apenas algo local. A dor no ombro pode ter referências de outros locais, a dor lombar pode ter referência de outros locais. Se você está tratando há muito tempo e não está tendo melhora, é porque algo errado no seu corpo existe e você precisa investigar. E investigar significa olhar o corpo como um todo para poder checar onde está o problema. Muito bem, tá aí, viu? Falou tudo. Obrigada, viu, Rani, por sua participação aqui. E olha, já a Ranieri vai cantar mais um pouquinho.